Olá a todos que nos ouvem e assistem, bem-vindos a mais um Papo Divino, o podcast do Colégio Divino Salvador de Jundiaí. Eu sou Lili Amada, jornalista e host aqui do Papo Divino, que é o nosso podcast que traz as maravilhas do mundo da educação. E hoje nós vamos falar sobre as aventuras do programa Bilingue e o que é que isso proporciona para os nossos alunos. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui pela primeira vez, com a coordenadora do programa Bilingue do Divino Jundiaí, Annelise Aroni, que começou sua carreira aos 19 anos, dando aulas para um grupo de crianças carentes em um projeto da Unesp, e fez isso por 4 anos. Depois, passou a dar aulas em escola de idiomas para crianças e adultos e também para alunos de medicina, em um curso voltado a profissionais da saúde. Em 2007, mudou-se para a Inglaterra, onde fez um intercâmbio de 1 ano e foi convidada a se tornar professora na escola em que estava estudando, ministrando aulas para pessoas de vários países do mundo. Em 2011, fez outro intercâmbio, dessa vez para a Nova Zelândia, onde ficou por 3 semanas. A paixão pela língua inglesa foi aumentando e ela fez vários exames internacionais, com foco na proficiência do inglês, business e técnicas de ensino. Entrou aqui no Divino há 10 anos como estagiária, se tornou professora de ensino médio logo em seguida e em 2018 ajudou na implantação do programa Bilingue no colégio, quando trabalhou com o então Mr. Diego. Calma que vamos falar sobre ele. E hoje ela é a nossa coordenadora do curso e faz pós-graduação em Counseling. E hoje, né? E onde ela aprende maneiras de ajudar os alunos a ter sucesso profissional no Brasil e no exterior. Ana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Também recebo aqui Diego Lima, que é hoje o nosso coordenador de ensino médio, que começou a trabalhar com educação aos 17 anos. Você percebe que todo mundo aqui começou a trabalhar cedo, gente. Lecionando aulas de inglês e assumiu a primeira coordenação aos 20 anos, em escolas de idiomas. Em 2012, foi eleito o melhor coordenador da rede e recebeu como prêmio uma viagem para a Filadélfia, onde participou do TESOL, um congresso internacional de professores de inglês. Ao retornar ao Brasil, iniciou a carreira como escritor e foi responsável pela criação de materiais didáticos, provas e treinamento para professores. Coordenou uma escola com 850 alunos e uma equipe de 20 professores. Em 2020, escreveu uma série de 60 narrativas educacionais para serem trabalhadas em casa pelas famílias dos alunos. Fez dupla licenciatura em português e inglês na PUC São Paulo. E em 2019, atuou no Divino Jundiaí como Mr. Diego, professor do programa Bilingue. Viajou para Los Angeles em 2 oportunidades para dar aulas de capoeira para a comunidade capoeirista americana. Gente, já falei aqui para vocês. Nossos professores não brincam em serviço. E hoje, além de professor de inglês, também leciona as aulas de português para estrangeiros. Em 2024, para nossa alegria, é o nosso coordenador do ensino médio, 8º e 9º anos, finais do ensino fundamental. Diego, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Estamos aí. Na terceira vez vou pedir música, hein? Pode pedir, em inglês ou em português, você que decide. Em inglês. E com muita alegria, nosso último convidado aqui hoje é nada mais, nada menos que um aluno nosso. Isso mesmo, Frederico Baldi Ribeiro. Para nós, carinhosamente, o Fred. Ele que é o nosso estudante desde 2011, quando ingressou no então Maternal 2. Nem tem mais essa nomenclatura lá, hein, gente? Mas tem tempinho. Está com 16 anos, hoje cursando segunda série do ensino médio. Além de ser aluno do Divino, Fred também começou no programa Bilingue quando estava no 5º ano com o Mr. Diego. E agora, nas férias de julho, ele passou 1 mês na Nova Zelândia. Fred, muito obrigada por estar aqui presente. Obrigado por terem me chamado. E aí, vamos agora abrir essa conversa, né? Estamos aqui só com professores de inglês, né? Espero que vocês falem só em português, por favor. A gente já tinha ensaiado já, que a gente ia assustar o pessoal de casa, mas tudo bem. No final vocês podem falar, Tá porque bem. é maravilhoso. Eu amo ouvir a Annelise falar inglês. É maravilhoso. Esse sotaque dela é maravilhoso. Mas pra gente falar, e aí, né, o Divino tem um programa bilíngue, então eu vou pedir pro Fred. Fred, conta um pouquinho aí da sua história. Você tá aqui com o seu primeiro professor, né, no programa bilíngue, e a Ana, que hoje também é sua professora, né? Professora mais recente, né? Minha jornada com o bilingue começou, como você disse, no 5º ano, com o Mr. Diego. E foi muito legal, porque desde sempre eu já sabia falar inglês. Eu morei nos Estados Unidos por um tempo, quando era bem pequenininho. Então foi minha primeira língua que eu aprendi a falar, foi o inglês. E então eu sempre soube já falar mais ou menos, e com o Diego eu comecei a aprender de verdade o inglês, fora do curso já curricular da escola. Ai, que legal. Mas você não nasceu lá? Não nasci lá. Eu fui pra lá com 2 meses de idade. Muito bebezinho. Muito bebezinho.
Legal. Mas aí você falou agora pra gente, né, que você realmente aprendeu inglês com o Diego. Conta um pouquinho, o que que você sentiu de diferença quando você entrou no programa? Nesse começo do programa bilíngue, a gente fazia aulas totalmente em inglês, não era? E isso mudou muito a minha cabeça. Porque as aulas do colégio são em português e você aprende o inglês em português. No bilíngue é sempre em inglês. E isso, pelo menos para mim, ajuda muito a introduzir na sua cabeça como que é o inglês de fato. Legal. E Ana, então quer dizer, essa é realmente a proposta do programa hoje, do programa bilíngue? A proposta do programa é fazer com que os alunos aprendam. E aí a gente tem que fazer isso das mais variadas maneiras e tem que fazer que seja uma coisa agradável, né? Que a pessoa não esteja lá só sentada numa carteira, com o livro aberto. E para isso a gente pensou em alguns projetos, alguns passeios. Então, vou te dar alguns exemplos. No ano passado, nós fizemos projetos tanto com o Fundamental 1 quanto o Fundamental 2, que era sobre viajar por diferentes países de língua inglesa. Então, os alunos fizeram projetos sobre a Austrália, sobre a Escócia, sobre a Ilha de Malta, e cada grupo fazia o seu projeto e os alunos visitavam as salas dos outros alunos para conhecer mais sobre esses países. A gente também sempre teve uma preocupação em fazer passeios, né? O Fred já participou de vários deles, então a gente foi a um acampamento em que a gente falou inglês o dia todo, a gente levou as crianças do Fundamental 1 para um teatro em inglês em São Paulo, então a gente tem essa preocupação de que haja uma vivência da língua. Outras propostas, a gente fez aula de culinária. Fred, foi bom fazer aula de culinária e comer cookie? Então fizemos aulas em inglês, a gente tenta pensar de uma maneira que o aluno possa estar exposto à língua, mas não necessariamente só sentado numa carteira e escutando um professor falar. A gente quer que ele seja autônomo no processo, né? Que ele tenha uma participação ativa na hora dessa aprendizagem. Ah, legal. E Diego, você aqui também, né? Você dá aula de inglês para brasileiros e agora de português para estrangeiros, né? Essas vivências são importantes mesmo para trazer mais para o dia a dia a língua? Sem dúvidas, eu acho que a proposta do projeto bilíngue, quando o aluno começa a vivenciar a língua inglesa dentro da sala de aula de uma forma mais integral e ele começa, de uma certa forma, se sentir mais motivado, ele procura no dia a dia ferramentas que tenham inglês. Então, é o que eu tento propor para os meus alunos das duas vertentes, né? Então, o pessoal que está aprendendo português comigo, os americanos, então eu tenho trazido poesias, eu trago trechos de literatura para eles, uso um pouco da música brasileira para que eles entendam. Boa parte deles são capoeiristas, então eu trago músicas de capoeira para que eles entendam o significado, para trabalhar a pronúncia. Porque o grande X da questão é esse distanciamento que existe, né? Então, na sala de aula, quando a gente consegue alcançar essa esfera da motivação, que o aluno chega em casa e ele fala para a mãe dele que ele quer assistir um filme, que ele quer vivenciar a língua inglesa, a gente já começa a quebrar algumas barreiras. Então, eu me lembro muito bem do projeto bilíngue lá, né, quando o Fred ainda era do Grade 5, a gente tentava pegar o material e desconstruí-lo de uma forma que os alunos se identificassem com os tópicos, né? Tinha uma aula naquele livro que era fantástica, que falava sobre linha de produção. E aí, imagina, você explicar o significado de linha de produção para uma criança de 10 anos, falando em inglês 100%, como é que você alcança, né? E aí, ali eu me lembro que eu me preparei, encontrei um vídeo no YouTube que mostrava um carro sendo produzido, sei lá, em 1 minuto, era meio time-lapse assim. E aí, a hora que acabou o vídeo, todo mundo ficou assim, impactado. E aí, você cria essa conexão. Então, eu acho que existem muitos tabus em relação a aprender uma segunda língua, independente se é inglês ou português. E uma coisa que o projeto bilíngue faz muito bem é conectar através dos projetos, através das viagens, através das experiências de cada professor, de como eles conseguem estimular os alunos a partir de um conhecimento de quem é o Fred, né? Como é que eu posso ajudá-lo? Então, o Fred, eu me lembro muito bem, ele terminava a atividade muito rápida, e aí ele buscava sempre um livro embaixo da carteira, e ele ficava lendo um livro
enquanto o pessoal não terminava. Isso é uma imagem que me vem sempre à cabeça, assim, e eu me lembro com muito carinho. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Diego, você tem uma história de uma aluna do bilíngue que falou alguma coisa sobre a Rota 66? É Conta essa isso. história pra gente, que ela é tão boa. Então, é fantástico, né? Assim, e aí a gente entra nessa questão emocional, né? Porque da mesma forma que eu, enquanto professor, eu tenho uma lembrança muito forte das aulas, do próprio material, dos temas, porque era muito diferente. E aí a gente precisava falar sobre a Rota 66, sobre o deserto e explorar vocabulário, né? E a gente brincava com aquilo, nós fazíamos cartazes, decorávamos a sala de aula, e aí aquilo passou. E depois de alguns anos eu recebi uma mensagem desta aluna e ela mandou uma foto, ela falou: Mister Diego, estou na Rota 66 Que legal. e eu me lembrei desta aula que nós tivemos. Então, assim, veja, eu acho que é quando o processo de educação, de fato, ele formaliza, né? Porque criou-se essa conexão emocional e é algo que eu levo para minha vida, assim como ela. E acho que o Fred também tem várias histórias para recordar. Mas é isso, acho que a gente consegue transcender, né? Não é só o falar a língua inglesa, mas é vivenciá-la e criar memórias afetivas, né? Que legal. Fred, o que é que você tem dessas memórias? Você, né, você lembra desses momentos que o Diego estava falando de Lembro, você com lembro. o livro? E teve a mostra cultural, ele estava falando de cartazes, né? Você também participou da mostra cultural. Conta um pouquinho aí. O que eu lembro muito vividamente é uma matéria também do livro sobre country, acho. E falava sobre um banjo. Ai, que legal. E Já aí até sei o que você vai falar. o Mr. Diego mostrou uma música pra gente, eu não lembro direito, mas eu consigo, ela toca na minha cabeça, vira e mexe, aí eu lembro do Diego. Sempre. Que legal. E aí, nessa mostra cultural, ano passado, que a Ana comentou, eu fiquei sabendo que você apresentou sobre Nova Zelândia. Sim. E conta, foi responsável aí pela sua viagem nas férias? Não, com certeza. A gente trabalhou com essa mostra cultural no ano passado e o objetivo era falar sobre um país que falava inglês. E a gente, em conjunto com a sala, acabou decidindo falar sobre a Nova Zelândia. E acabou que eu comecei a ver que é um país muito legal e que eu tinha vontade de conhecer. E então, quando surgiu a oportunidade de eu fazer o intercâmbio, eu escolhi a Nova Zelândia, justamente por causa disso. E como que foi ali sua chegada na Nova Zelândia? A gente tava conversando aqui antes, você falou que teve que virar a chavinha, né? É assim, pelo menos pra mim, o meu inglês, ele funciona a partir do momento que você vira a chave, que nem você disse. A partir do momento que você virou, já falou, agora eu tô no modo de falar inglês. Aí você começa a falar inglês. E aí logo que eu cheguei na Nova Zelândia, eu cheguei no aeroporto, eu já tive que resolver um problema com o meu celular, o chip dele não tava funcionando direito. Aí eu falei, pô, preciso me virar, né? E eu fui lá na loja já pra ver, relatei qualquer problema, a moça me ajudou, que tava lá na loja, e foi aí nesse momento que eu falei, pô, agora eu tô sozinho, consigo resolver minhas coisas, entendeu? E Fred, foi difícil falar com a pessoa da loja? Porque a pronúncia na Nova Zelândia tem Sim. alguns aspectos diferentes do inglês americano e britânico. Como é que foi isso? Olha, por mais que tenha um sotaque, não é impossível de entender. É bem perceptível, mas se você se esforçar, tem que fazer o esforço extra. Mas, além disso, eu achei relativamente tranquilo de me comunicar. E Ana, você tava me contando que foi tranquilo, mas ele também tem um nível ali de inglês bacana já hoje, né, o Fred? Sim, a gente segue no colégio algo que a gente chama quadro comum europeu de referência, né? Que é uma referência europeia que dá um padrão de inglês para o mundo todo. E nesse quadro a gente tem 6 níveis de inglês, que começa no A1 e termina no C2. E o Fred está no 5º nível de inglês, que é o que a gente chama de nível C1. E aí, Fred, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você acha que o curso de inglês ajudou você a alcançar esse nível super alto de inglês estando
no segundo ano do ensino médio. A gente sabe que você tem um histórico de ler livros quando ninguém terminou ainda, de ter passado um tempo nos Estados Unidos, mas existe alguma conexão entre esse nível alto que você chegou e o curso do colégio? Ah, com certeza. Foi o que me manteve em contato com a língua inglesa durante o tempo que eu fiquei no Brasil, né, que foi a maior parte da minha vida. É, Aí, por conta, eu acho que justamente por conta desse contato com o inglês semanal, que antes do primeiro ano era todo dia, se eu não me engano. Todo dia eu tinha aula de bilíngue depois da escola. E foi esse contato que me fez progredir, eu acredito. Muito legal. Muito legal. E Ana, a gente também agora tá com duplo diploma, né? Sim. No Divino. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. E eu tô sabendo que a família ali, Baldi Ribeiro, também está. Também está neste projeto. Sim, então o colégio tem uma parceria com uma empresa que se chama Efígie e eles fazem um processo de dupla diplomação. Então é assim, o aluno quando ele chega no 8º ou no 9º ano, ele começa a fazer disciplinas de um high school americano. Então ele faz o ensino médio no colégio e ele faz essas disciplinas online, né? E ele consegue ir cumprindo várias etapas, eles chamam de créditos. Depois de 6 créditos, eles conseguem sair do colégio ao final do 3º ano com um diploma brasileiro e um diploma americano de ensino médio. E a irmã do Fred faz esse programa, né, de duplo diploma. Ela comentou coisas bastante interessantes do tipo, estou fazendo um crédito que tem biologia marinha. Então, ela tem um bom nível de inglês, né? Que é a dupla diplomação, ela não ensina inglês. Ela vai ensinar disciplinas em inglês. Diferente, Então, né? isso. Você atinge um certo nível, que a gente chama de B1, B2, e o aluno pode fazer essa dupla diplomação. E ela conta coisas muito interessantes que ela tem visto nesse curso. Escutou alguma coisa em casa, Fred, da Angelina falando sobre a dupla diplomação? Então, eu só escutei que ela tá gostando bastante e que ela tá achando que é uma oportunidade muito boa para realmente ter esse duplo diploma, entendeu? Eu acho que com esse diploma de fora, ela consegue ingressar em faculdade, universidade fora também, né? Isso. É assim, para ingressar numa universidade fora do Brasil, existem uma série de critérios, né? Fazer uma redação, fazer uma entrevista, e essa dupla diplomação faz com que você ganhe um ano, porque o ensino em outros países, ele tem um ano a mais do que tem no Brasil. Então, o aluno já sai com um passo à frente, né? Se ele quiser um dia estudar fora do Brasil, ele já tem aí um plus. Tem uma coisa a mais aí se ele quiser estudar fora. Muito legal. Pessoal, é rápido aqui. Já estamos quase no fim do nosso podcast. Então eu vou pedir para vocês 3 tiveram vivências internacionais. Então eu vou pedir para que vocês me falem o que vocês 2, lógico, né, por serem só um pouquinho mais velho que o Fred, o que isso trouxe de plus na carreira de vocês. E aí eu vou pedir pro Fred fechar explicando o que você acha que isso vai trazer de benefício para você, essa vivência, né, todo esse trajeto que você tem feito no programa bilíngue e agora essa vivência internacional. Vamos começar pelas mulheres. Ana, me conta, você 2 vezes, né, fez intercâmbio. O que você acha que isso trouxe para sua vida profissional? Eu acredito que o intercâmbio, ele não serve somente para você aprender inglês. Ele abre muito os nossos horizontes no sentido de você conhecer uma cultura nova, conhecer a história de um povo, e você entende muitas coisas que quando a gente está aqui no Brasil a gente não entende. É muito interessante porque muita gente me pergunta, por que você voltou? Eu já tinha um emprego, eu estava bem instalada, eu tinha uma vida muito tranquila, o meu salário era em libra. Por que você voltou, Por que você Ana? voltou? E na verdade, é assim, tem muitas coisas positivas, mas no Brasil também tem, né? Lá tem muita coisa que é muito boa e muita coisa que não é. Lá chove o tempo todo, lá faz um frio que não passa, a gente está longe da família, então o intercâmbio ele abre a sua mente para que você conheça uma nova cultura, uma relação entre os povos. A gente entende muitas coisas que a gente aprendeu na aula de história, então eu acho que é uma vivência
que me ajuda não só profissionalmente, né, porque eu trabalho na área de inglês, mas como ser humano mesmo. A gente entende coisas que antes a gente não entendia. Recomendo. Que lindo. Diego, e você? Basicamente, o que a Ana mencionou, mas com outras palavras, eu penso que, no fundo, a língua inglesa, ou qualquer outra língua, quando você faz um programa de intercâmbio, é o que menos importa. Eu acho que o lado humano da coisa, né, de você interpretar as vivências que você pode experienciar, desde questões climáticas até questões de transporte, como nós estávamos conversando. Então, você precisa usar o ônibus, não existe uma alternativa. O Uber é muito caro lá fora, então você vai ter que pegar um ônibus. Então, essas bagagens, né, eu gosto muito dessa palavra, essa bagagem que você traz de volta para o seu país, te ajuda a valorizar muito mais onde você está, te ajuda a pensar nessa questão cultural do porquê que as pessoas se comportam daquela forma, né? E então, a língua, obviamente, você volta com uma outra interpretação. Esses dias eu estava conversando com o pessoal dos Estados Unidos sobre o significado da palavra inveja. E é uma coisa que para eles foi muito difícil explicar, inveja e ciúmes, que para eles não faz muito sentido. Para a gente são duas coisas completamente diferentes. E para eles, não. Assim, eles ficaram assim. Então, veja, tem todo um significado maior, um peso das palavras que, claro, a gente tenta passar através de uma aula, de um material didático, mas que quando você vai ali, né, que você está ali vivenciando aquela situação, ela faz muito mais sentido, né? Desde a chegada no aeroporto, quando você está no avião, com aquele barulho do ar-condicionado e a pessoa passa oferecendo um cardápio para você, você fala, meu Deus, e você gerencia aquelas emoções, e quando você volta, que você fala, nossa, olha como eu estou voltando, né? E acho que para mim, quando eu voltei da Filadélfia, uma das experiências mais marcantes foi fazer uma reflexão de que eu aqui no interior de São Paulo, uma cidade chamada Jundiaí, tinha participado de uma palestra com 2 pessoas do Egito sobre educação multinível. E aí quando eu me dei conta, eu falei, olha onde eu estou, né? E como eu volto para casa, e como é que eu transfiro isso para os meus alunos. Então, por isso que eu falei, acho que é muito mais do lado humano da coisa do que da língua propriamente dito, né? É como você se transforma através de uma relação. Muito legal. E você, Fred? Agora tão recente, o que isso já impactou na sua vida? O que você acha que vai impactar no futuro? Sim. Eu vou concordar com vocês dois. Eu vou falar que o aspecto humano é o que mais importa também. Porque eu fiz muitos amigos lá. Inclusive um amigo de Jundiaí, Olha que legal. que foi uma surpresa. Mas eu fiz amigos da China, da Tailândia, da Itália. Eu fiz amigos também da Colômbia, da Coreia do Sul. Todo lugar que você pode imaginar, eu conheci gente. E isso eu acho incrível, entendeu? Entrar em contato com não só a cultura da Nova Zelândia, que foi para onde eu fui, mas de outros países por causa de pessoas que trouxeram suas culturas para lá também. E isso acho que foi o que eu mais gostei da minha viagem. Foi eu conhecer as pessoas e ter esse contato. Que legal. Muito obrigada. Bom, gente, nosso papo infelizmente já acabou. Agradeço a presença de vocês, Fred, Ana, Diego. Com certeza voltem mais vezes, que a gente vai ter muito mais para conversar. E agradeço também todos vocês que estão aí nos assistindo. Siga-nos nas redes sociais, @Divino Jundiaí, nosso canal no YouTube, Colégio Divino Salvador, no Spotify, Papo Divino. E espero vocês. E aí eu vou pedir, lógico, por favor, para que vocês façam um tchau para eles em inglês. Quando você eu que vou tentar aqui com o meu inglês. Fala, Ana, por favor, se despeça do público em inglês, porque esse seu sotaque é maravilhoso. Sotaque não, né? Você falando inglês é lindo demais. Então tá bom. So thank you very much for watching. You are all invited to know more about the bilingual course. You can send us a message, give us a call, and it will be a pleasure to let you know what we do. Stay tuned. See you guys. Bye, bye. É o que me resta. Pessoal, obrigada. Até a próxima.